tanto faz, amém. Então tá, então abram comigo Gênesis 26. Eu quero ler com vocês pouquinho do versículo, Gênesis capítulo 26, do versículo 12 ao 22, e depois o 24 ao 25. Vamos lá? E semeou Isaac. Quem sabe quem é Isaac? Quem foi Isaac? Filho de Jacó? Não? De Salomão? Sansão? Então ele foi filho de Abraão. Vocês estão lendo a Bíblia, hein? E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e se engrandecendo, né? Ele estava prosperando, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. Sempre vai ter inimigo, né, gente? Misericórdia. Onde que eu parei? E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavados no dia de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento, né, o seu local, a sua moradia no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele dia e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram, tá certo? Essa minha versão aqui é abençoada. Porfiaram, brigaram, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram, brigaram, discutiram, né? Tomaram. Por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram, graças a Deus, sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu, o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Ô turminha abençoada, que gostava de cavar poços, amém? É importante cavar poços, isso é bênção demais, amém? Aqui nós estamos vendo, né, um filho abençoado. Quantos são filhos abençoados aqui? Um filho cheio da grana. Quantos querem, né, ficar cheio da grana, né? Tem gente que está cheio da grana, mas tem gente que está precisando, né, de bastante grana. E aqui tinha um filho temente a Deus também, né? Isaac foi um filho. Ele foi abençoado porque a promessa estava sobre o pai e passou para ele a promessa. Abraão foi muito abençoado, era riquíssimo, né? Isaac também tomou posse das bênçãos que Deus derramou sobre o pai dele. Então ele já era riquíssimo, mas a palavra de Deus fala que ele se tornou ainda mais rico, muito mais abençoado, né? Até aí você já teria entendido a vida de Isaac. Olha que interessante, Isaac já era rico, filhinho de papai, né? Ele não precisava de mais grana, mas ele ficou mais rico ainda, né? Nós estudando, né, a Bíblia dessa forma, nós conseguimos entender que, né, ele não precisou de nada, mas isso não foi verdade,
né? Isso não era o que não era verdade naquela época, né? No tempo de Isaac. A palavra de Deus diz que ele foi atacado, né? Os filisteus tinham inveja dele, né? E porque tinham inveja deles, tentaram destruir Isaac, tentaram roubar tudo o que ele tinha, tentaram geraram ali uma situação difícil que, se Isaac não tivesse, né, maturidade, ele tinha perdido tudo, inclusive a esposa, né? Quando Abimeleque, que era rei dos filisteus, um dos reis dos filisteus ali, quando ele descobriu, né, que Rebeca era a esposa de Isaac, ele né, ficou com muito temor, porque os filisteus, eles viram o poder de Deus ali através da vida de Abraão. Eles tinham muito medo, aliás. Aconteceu a mesma coisa com o pai, né? Olha a maldição hereditária acontecendo aí, ó, né, na vida de Isaac. Então Abimeleque ficou com muito medo a mão de Deus, porque a mão de Deus foi forte quando aconteceu com Abraão. Então Abimeleque, ele, ó, não quero você aqui, né? E Isaac, ele toma o rumo dele, né? Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, você é filho, você tem a bênção do nosso Deus. E Deus, eu não sei como tem sido, como foi, como você chegou até aqui, mas se você tiver fé, as promessas de Abraão vai se cumprir na sua vida. Quantos tomam posse? Mas o teu caminho é teu caminho, né? O Espírito Santo, ele te ajuda no teu caminho. Deus, ele faz com que as promessas se cumpram na sua vida, mas o jeito que vai se cumprir vai depender da tua fé, vai depender do teu posicionamento. Quantos entendem? Abraão foi considerado o pai da fé, mas Abraão, ele errou demais. Isaac não. Isaac, ele já aprendeu com os erros do pai dele e da mãe dele. Ele já foi, né, mais cauteloso, mas Isaac errou muito também, né? Ele errou muito, mas a Bíblia não fala, não foca tanto nos erros de Isaac, mas foca na bênção que Deus estava derramando na vida de Isaac. Por quê? Porque nos momentos difíceis, né, quando os filisteus mandam ele embora, ele realmente vai embora, ele toma o rumo. Não tem como ter aliança com o inimigo, não tem como ter aliança com outros deuses. Então ele separa a prole dele, separa a esposa, né, a turma dele, os servos, os bens que ele tinha, e ele toma o rumo dele. Ele vai para o lugar aonde Deus direciona, né? Ele ergue um altar, adora ao Senhor, tudo beleza, foi top, né? Só que não foi somente isso. A Bíblia fala que aonde ele ia, ele era perseguido. E uma pessoa sem maturidade, uma pessoa com medo, ela perde o foco. Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, Deus tem muitas promessas para você, mas você vai ser provado no momento das crises. Quantos entendem o que eu estou falando? Né? A nossa crise é diferente daquela época. Isaac teve que desbravar tudo, mas ele teve a liberdade para crescer, para prosperar. Deus livrou ele dos inimigos. Olha que interessante. Mas durante o processo ele teve os ataques, né? Mas não foi motivo para ele desistir, desanimar de Deus. A Bíblia fala que conforme ele ia, por onde ele ia, ele cavava poços, né? E os inimigos entulhavam poços. Depois, na outra parte, ele cavava poços e os inimigos tomavam os poços para si. Os pastores de Gerar tomavam os poços para si. Ele não parou. E o segredo para você vencer as crises e ser abençoado é não parar, não desistir, não desanimar, não ficar com medo pela situação que você está passando no momento. Quantos entendem o que eu estou falando? É fácil cavar um poço, sim ou não? É fácil colocar o teu projeto em prática, sim ou não? Não é fácil, né? E tem hora que nós passamos por algumas situações que nós vemos pessoas, né, que parecem que eram amigas, não são, vai lá e toma o teu sonho, tira o teu trabalho, acaba com o teu negócio. Você vai desistir ou você vai continuar? A Bíblia fala que Isaac
cavou 4 poços, mas os 3 primeiros, né, os 2 primeiros ele foi atacado. No terceiro ele teve paz. Olha que interessante. Isaac cava o primeiro, os pastores inimigos tomam. O segundo, os pastores de Gerar, que era da terra onde ele foi, tomam os poços. Não, a água é nossa. No terceiro poço ele consegue ter a paz que ele precisava. E aí a palavra de Deus fala que ele foi em um lugar e erigiu um altar, louvou ao Senhor, ele adorou ao Senhor, porque graças a Deus o Senhor estava comigo. No momento ruim o Senhor me guardou, ninguém morreu, o lugar nós não conseguimos, não conquistamos, o Senhor mandou para outro lugar, abrimos os poços, tomaram os poços, né? Mas o Senhor não deixou ninguém tocar na minha família. Continuamos, vamos continuar, né? O segredo de Isaac foi continuar. Ele tinha um grande exemplo, né? Abraão era o pai da fé. O pai dele, né, deixou um grande legado, formou um grande homem, né? E como se forma um grande homem e uma grande mulher de Deus? É na igreja, é no reino de Deus. Então fala para o irmão do seu lado: meu irmão, você está no melhor lugar. Amém? Você está no melhor lugar para aprender a viver na vida, a viver nesse mundo, né? Você está no melhor lugar. Então Abraão, ele deixa um legado forte na vida de Isaac. Isaac vai lá, ele não desiste, ele é resiliente, ele continua, ele é firme, ele é forte. No terceiro poço que ele cava, ele tem paz. E aí quando ele vai erigir um altar ao Senhor, a Deus como gratidão, né? Ele adora o Senhor e ali também ele abre um novo poço. Ele foi abençoado. Amém? O segredo dele foi esse: não desistir, não desistir. Ele poderia ter pego tudo, vendido tudo para Abimeleque, para os outros pastores ali, porque existia vários povos naquela região. Vou vender tudo, vou vender os escravos, vou mandar a turma embora e vou pegar o dinheiro e vou para o Brasil. Nem existia Brasil, né? Existiam as terras, mas o Brasil não. Aliás, acho que não existia quase nada naquela época, né? Ele resolve pegar tudo que ele tinha, valorizar tudo que ele tinha. Deus me deu, Deus deu para o meu pai, eu vou tomar conta, eu vou cuidar com perfeição de tudo aquilo que Deus me deu. Deus, ele abençoou mais ele por causa da fidelidade, né? O segredo de Isaac foi a fidelidade. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, você vai fugir no momento das crises ou você vai crer em Deus? Né? Olha que interessante, no momento mais difícil Deus proveu, teve água, e água é tudo, né? Como que ele ia dar de beber, como que ele iria plantar naquela terra? A água é tudo, Deus proveu a água, né? A proteção de Deus foi sobrenatural, Deus cuidou dele, Deus guardou, né? Olha para o irmão do seu lado, levanta a mão direita e fala: meu irmão, Deus vai dar mantimento para você, e Deus vai cuidar de você. Amém? E fala para ele, e o melhor ainda, Deus vai cumprir. Fala para ele: Deus vai cumprir todas as promessas que ele prometeu para você. Vai se cumprir, vai acontecer. Amém? Nós não podemos parar no meio do caminho, né? Aqui não tem ninguém, mas eu tenho certeza que lá fora tem um monte de gente. O primeiro ataque, né, dos pastores ali, teriam fugido e nunca mais, né, ficariam naquele lugar. Isaac não, falou: não, tudo bem, é de vocês, que Deus abençoe vocês. Saiu caminhando com a turma dele, né, e foi para outro lugar, né? É uma coisa interessante que você tem que guardar no teu coração: o diabo não pode mudar teus sonhos, o diabo não tem poder de mudar os teus projetos. Só você tem esse poder e essa autoridade, ou esse desejo, ou essa atitude: eu vou desistir ou eu vou permanecer. Deus te deu essa graça, Deus te deu esse livre-arbítrio de você decidir: eu quero continuar debaixo da proteção de Deus ou eu quero fugir, eu vou misturar, né? O povo de Israel teve um momento que eles falaram para Moisés: Moisés, está difícil aqui, porque o momento difícil é difícil. Momento difícil
nós pensamos em desistir. Eu não, tá? Em nome de Jesus, e você não. Mas o ser humano, no momento difícil, ele pensa em desistir, né? O que eles fizeram com Moisés? Nós queremos voltar para o Egito, e esse é o problema, né? Deus, ele te tirou de um lugar. Deus, ele vai garantir toda a sua ida até no melhor de Deus para a sua vida. Quantos tomam posse? Quantos querem, né? Porque você pode falar não. Deus, ele quer abençoar você, mas a atitude de permanecer é sua. A atitude de ter fé é sua, depende de você. Amém? Glória a Deus? Sim ou não? Quantos querem ter uma família abençoada? Amém? Então fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos querem ter um trabalho, Jesus amado, abençoado? Trabalhar pouco e ganhar muito, vai. Quantos querem? Jesus amado. Eu também quero, viu? Mas a Bíblia fala que do suor do rosto nós vamos comer o pão, né? Então fala assim, aonde eu colocar as minhas mãos, será abençoado, em nome de Jesus. Quantos querem, né, ser o melhor na escola, o melhor na faculdade? Quantos aqui estão estudando ainda? Quantos pensam em estudar? Ninguém estuda mais, gente? Amém? Quantos querem estudar para ter o melhor negócio, o melhor trabalho, né? Até para trabalhar precisa estudar. Amém? Quantos querem? Amém? Deus, ele vai abençoar você de muita sabedoria. Faz assim, eu recebo. Deus vai munir você com muitas armas, com muita sabedoria, muitos dons, muitos talentos, em nome de Jesus. Amém? Quantos são Isaques aqui? Vamos ver, abençoado. Aleluia. Quantos querem ser Jacó aqui? Amém. A parte de Israel é boa, né? Jacó deixou, Deus tratou com o caráter de Jacó. Vai ter um momento que Deus vai ter que tratar no nosso caráter. Algumas provações, algumas crises são para tratamento do nosso interior, né? Deus, ele quer tratar. Ó, esse caráter não está bom, né? A pessoa mente, a pessoa rouba, a pessoa gosta de criar uma contenda, né? Um atrito, gosta de fazer algumas coisas erradas, né? Deus, ele vai tratar primeiro, para depois liberar a bênção para você. Amém? Quantos vão deixar Deus tratar, Deus cuidar de você? No meio do tratamento, muitos desistem, né? Quantos vão permanecer firme com muita fé, em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Falei para você que a palavra ia ser rápida. Fala para o irmão do seu lado, meu irmão, Deus, ele tem bênção para você. Você está preparado para cavucar novos poços, bênçãos para a tua vida? Quantos creem que esse semestre vai ser sobrenatural? Levanta a mão em nome de Jesus. Eu quero preparar minha equipe. Cadê o Avelino no violão? Mas eu preciso de homens de fé. Cadê a minha turma da célula? Acho que a gente está com pouca gente da célula para ficar aqui na frente. Eu quero investir um tempo em oração com você. Amém? Enquanto o Avelino e o Oswaldo canta rompendo